Fala galera, e aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu vou trazer a leitura de um texto que o meu professor de Serviço Social e Trabalho Profissional 1 passou para a gente poder trabalhar nesse período, que é esse capítulo 5 do livro O Capital 1 do Karl Marx. Eu já estava querendo mesmo trazer leituras do Karl Marx aqui para esse canal, então vamos iniciar com esse capítulo desse livro, com esse texto, que me ajuda também a estudar aí para esse período. Eu espero que vocês gostem da leitura, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe com quem você acha que vai gostar, e eu vou procurar o livro e deixar na descrição aqui desse vídeo, caso você queira adquirir ele em mãos, tá bom? Então vamos à leitura. Capítulo 5, processo de trabalho e processo de valorização. O processo de trabalho. A utilização da força de trabalho é o próprio trabalho. O comprador da força de trabalho a consome ao fazer trabalhar o vendedor dela. O último torna-se desse modo acto. Força de trabalho realmente ativa o que antes era apenas potência. Para representar seu trabalho em mercadorias, ele tem de representá-lo, sobretudo, em valores de uso, em coisas que sirvam para satisfazer as necessidades de alguma espécie. É, portanto, um valor de uso particular, um artigo determinado que o capitalista faz o trabalhador produzir. A produção de valores de uso ou bens não muda sua natureza geral por se realizar para o capitalista e sob seu controle. Por isso, o processo de trabalho deve ser considerado de início, independentemente de qualquer forma social determinada. Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para a sua própria vida. Ao atuar por meio desse movimento sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita ao jogo de suas forças e seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras formas instintivas animais de trabalho. O estado em que o trabalhador se apresenta no mercado como vendedor de sua própria força de trabalho deixou para o fundo dos tempos primitivos o estado em que o trabalho humano não se desfez ainda de sua primeira forma instintiva. Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o que distingue de antemão o pior arquiteto da melhor abelha? É que ele construiu o favo em sua cabeça antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural, realiza ao mesmo tempo na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina como lei a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar a sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade orientada a um fim, que se manifesta como atenção durante todo o tempo de trabalho. E isso tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e modo de sua execução, atrai o trabalhador. Portanto, quanto menos ele o aproveita como jogo de suas próprias forças físicas e espirituais. Os elementos simples do processo de trabalho são a atividade orientada a um fim ou o trabalho mesmo, seu objeto e seus meios. A terra, que do ponto de vista econômico inclui também a água,
como fonte original de víveres e meios já prontos de subsistência para o homem, é encontrada sem contribuição dele, como objeto geral do trabalho humano. Todas as coisas que o trabalho só desprende da sua conexão direta com o conjunto da Terra são objetos de trabalho pré-existentes por natureza. Assim, o peixe que se pesca ao separá-lo de seu elemento de vida, a água, a madeira que se abate na floresta virgem, o minério que é arrecadado de seu filão, se, ao contrário, o próprio objeto de trabalho já é, por assim dizer, filtrado por meio de trabalho anterior, denominamo-lo matéria-prima. Por exemplo, o minério já arrancado, que agora vai ser lavado. Toda matéria-prima é objeto de trabalho, mas nem todo objeto de trabalho é matéria-prima. O objeto de trabalho apenas é matéria-prima depois de já ter experimentado uma modificação mediada por trabalho. O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador coloca entre si mesmo e o objeto de trabalho que lhe serve como condutor de sua atividade sobre esse objeto. Ele utiliza as propriedades mecânicas, físicas, químicas das coisas para fazê-las atuar como meios de poder sobre outras coisas, conforme o seu objetivo. O objeto do qual o trabalhador se apodera diretamente, abstraindo a coleta de meios prontos de subsistência, frutas, por exemplo, em que somente seus próprios órgãos corporais servem de meios de trabalho. Não é objeto de trabalho, mas o meio de trabalho. Assim, mesmo o natural torna-se órgão de sua atividade, um órgão que ele acrescenta a seus próprios órgãos corporais, prolongando sua figura natural, apesar da Bíblia. Do mesmo modo como a terra é sua despensa original, é ela seu arsenal original de meios de trabalho. Fornece-lhe, por exemplo, a pedra que ele lança, como que raspa, prensa, corta e etc. A própria terra é um meio de trabalho, mas pressupõe, para servir como meio de trabalho na agricultura, uma espécie de outros meios de trabalho e um nível de desenvolvimento relativamente alto da força de trabalho. Tão logo o processo de trabalho esteja, em alguma medida, desenvolvido de todo, necessita ele de meios de trabalho já trabalhados. Nas cavernas humanas mais antigas, encontramos instrumentos de pedra e armas de pedra. Ao lado de pedra, madeira, osso e conchas trabalhados, o animal domesticado e, portanto, já modificado por trabalho, desempenha no início da história humana o papel principal como meio de trabalho. O uso e a criação de meios de trabalho, embora existam em germe em certas espécies de animais, caracterizam o processo de trabalho especificamente humano, e Franklin define, por isso, o homem como o tool-making animal, um animal que faz ferramentas. A mesma importância que a estrutura de ossos fósseis tem para o conhecimento da organização de espécies de animais desaparecidas, os restos dos meios de trabalho têm para a apreciação de formações socioeconômicas desaparecidas. Não é o que se faz, mas como, com que meios de trabalho se faz, é o que distingue as épocas econômicas. Os meios de trabalho não são só mediadores do grau de desenvolvimento da força de trabalho humana, mas também indicadores das condições sociais nas quais se trabalha. Entre os meios de trabalho mesmos, os meios mecânicos de trabalho, cujo conjunto pode se chamar de sistema ósseo e muscular da produção, oferecem marcas, características muito mais decisivas de uma época social de produção do que aqueles meios de trabalho que apenas servem de recipientes do objeto de trabalho e cujo conjunto pode se designar, generalizando de sistema vascular da produção, como, por exemplo, tubos, barris, cestas, cântaros e etc. Eles só começam a desempenhar papel significativo na fabricação química. Além das coisas que mediam a atuação do trabalho sobre seu objeto e, por isso, servem de um modo ou de outro de condutor da atividade, o processo de trabalho conta em sentido lato entre seus meios com todas as condições objetivas que são exigidas para que o processo se realize. Estas não entram diretamente nele,
mas sem elas ele não pode decorrer ao todo ou só deficientemente. O meio universal de trabalho desse tipo é a própria terra, pois ela dá ao trabalhador o locus standi e ao processo dele o campo de ação. Meios de trabalho desse tipo, já mediados pelo trabalho, são, por exemplo, edifícios de trabalho, canais, estradas e etc. No processo de trabalho, a atividade do homem efetua, portanto, mediante o meio de trabalho, uma transformação do objeto de trabalho pretendida desde o princípio. O processo extingue-se no produto. Seu produto é um valor de uso, uma matéria natural adaptada às necessidades humanas mediante transformação da forma. O trabalho se uniu com seu objetivo. O trabalho está objetivado e o objeto trabalhado. O que do lado do trabalhador aparecia na forma de mobilidade, aparece agora como propriedade imóvel na forma do ser. Do lado do produto, ele ficou e o produto é um fio. Considerando-se o processo inteiro do ponto de vista de seu resultado do produto, aparecem ambos, meio e objeto de trabalho, como meios de produção, e o trabalho mesmo como trabalho produtivo. Quando um valor de uso sai do processo de trabalho como produto, outros valores de uso, produtos de processos anteriores de trabalho, entram nele como meios de produção. O mesmo valor de uso constitui o produto desse trabalho e o meio de produção daquele. Produtos são, por isso, não só resultados, mas ao mesmo tempo condições do processo de trabalho. Exceto as indústrias extrativas, cujo objeto de trabalho é pré-existente por natureza, como mineração, caça, pesca, etc., a agricultura só no caso em que se desbravam terras virgens, todos os ramos industriais processam um objeto que é a matéria-prima, isto é, um objeto de trabalho já filtrado pelo trabalho, ele mesmo já produto de trabalho. Assim, por exemplo, a semente na agricultura, a semente na agricultura. Animais e plantas que se costumam considerar produtos da natureza não são apenas produtos, talvez, do trabalho do ano passado, mas, em suas formas atuais, produtos de uma transformação continuada por muitas gerações sob controle humano e mediada por trabalho humano. Quanto aos meios de trabalho particularmente, a grande maioria deles mostra, até ao olhar mais superficial, os vestígios de trabalho anterior. A matéria-prima pode constituir a substância principal de um produto ou só entrar em sua formação como matéria auxiliar. A matéria auxiliar é consumida pelo meio de trabalho, como carvão pela máquina a vapor, óleo pela roda, feno pelo cavalo de tiro, ou é acrescentada a matéria-prima para modificá-la materialmente, como cloro ao linho não branqueado, carvão ao ferro, tinta à lã, ou apoia a execução do próprio trabalho, como, por exemplo, as matérias usadas para iluminar e aquecer o local de trabalho. A diferença entre matéria principal e matéria auxiliar se confunde na fabricação propriamente química, porque nenhuma das matérias-primas aplicadas reaparece como substância do produto. Como cada coisa possui muitas propriedades e por isso é capaz de diversas aplicações úteis, o mesmo produto pode constituir a matéria-prima de processos de trabalho muito diferentes. Grão, por exemplo, é matéria-prima do moleiro, do fabricante de amido, do destilador, do criador de gado e etc. Torna-se matéria-prima de sua própria produção como semente. Assim, o carvão provém como produto da indústria de mineração e entra nela como meio de produção. O mesmo produto pode, no mesmo processo de trabalho, servir de meio de trabalho de matéria-prima. Na engorda do gado, por exemplo, o gado, a matéria-prima trabalhada, é ao mesmo tempo meio de obtenção de estrume. Um produto que existe numa forma pronta para o consumo pode tornar-se de novo matéria-prima de outro produto, como a uva torna-se matéria-prima do vinho. Ou o trabalho despacha seu produto em formas em que só pode ser usado de novo como matéria-prima. Matéria-prima nessa condição se chama produto semi-elaborado e seria mais bem denominada produto intermediário, como, por exemplo, algodão, linho, fio e etc.
Embora mesmo já sendo produto, a matéria-prima original pode ter que percorrer todo um escalão de processos diferentes, nos quais funciona sempre de novo em forma cada vez mais alterada como matéria-prima, até o último processo de trabalho que a expele como meio acabado de subsistência ou meio acabado de trabalho. Vê-se o fato de um valor de uso aparecer como matéria-prima, meio de trabalho ou produto. Depende totalmente de sua função, determinada no processo de trabalho, da posição que nele ocupa e com a mudança dessa posição variam essas determinações. Ao entrar em novos processos de trabalho como meios de produção, os produtos perdem, por isso, o caráter de produto. Eles só funcionam agora como fatores objetivos do trabalho vivo. O fiandeiro trata o fuso apenas como meio com o qual fia e o linho como um objeto que fia. Com efeito, não se pode ficar sem material de fiar e sem fuso. A existência desses produtos é, portanto, pressuposta ao começar a fiar. Mas nesse processo, mesmo importa tão pouco que o linho e o fuso sejam produtos de trabalho passado, como no ato da alimentação, interessa que o pão seja produto dos trabalhos passados do camponês, do moleiro, do padeiro e etc. Ao contrário, se os meios de produção fazem valer no processo de trabalho seu caráter como produtos de trabalho passado, isso acontece somente por intermédio de seus defeitos. Uma faca que não corta, o fio que se parte constantemente e etc. Lembram vivamente o cuteleiro A e o fiadeiro E, fiandeiro E. No produto bem elaborado, extinguiu-se a aquisição de suas propriedades úteis por intermédio do trabalho passado. Uma máquina que não serve no processo de trabalho é inútil. Além disso, sucumbe à força destruidora do metabolismo natural. O ferro enferruja, a matéria apodrece. Fio que não é usado para tecer ou fazer malha é algodão estragado. O trabalho vivo deve apoderar-se dessas coisas, despertá-las dentre os mortos, transformá-las de valores de uso apenas possíveis em valores de usos reais e efetivos, lambidas pelo fogo do trabalho, apropriadas por ele como seus corpos, animadas a exercer as funções de suas concepções e vocação, é verdade que serão também consumidas, porém de um modo orientado a um fim, como elementos constitutivos de novos valores de uso de novos produtos, aptos a incorporar-se ao consumo individual como meios de substância ou a um novo processo de trabalho como meios de produção. Se, portanto, produtos existentes são não só resultados, mas também condições de existência do processo de trabalho, por outro lado, a sua introdução nele, isto é, seu contato com o trabalho vivo, o único meio de conservar e realizar esses produtos de trabalho passado como valores de uso. O trabalho gasta seus elementos materiais, seu objeto e seu meio os devora e é, portanto, processo de consumo. Esse consumo produtivo distingue-se do consumo individual por consumir os produtos como meios de subsistência do indivíduo vivo. O primeiro, porém, como meios de subsistência do trabalho, da força de trabalho ativa do indivíduo. O produto de consumo individual é, por isso, o próprio consumidor, o resultado do consumo produtivo, um produto distinto do consumidor. Na medida em que seu meio e objeto, mesmo já sejam produtos, o trabalho consome produtos para criar produtos ou gasta produtos como meios de produção de produtos. Como o processo de trabalho se passa originalmente só entre o homem e a terra, que pré-existia sem sua colaboração, continuam a servir-lhe ainda tais meios de produção pré-existentes por natureza e que não representam nenhuma combinação de matéria natural e trabalho humano. O processo de trabalho, como o apresentamos em seus elementos simples e abstratos, é a atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, a apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre o homem e a natureza, condição natural eterna da vida humana e, portanto, independente de qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas as suas formas sociais.
Por isso, não tivemos necessidade de apresentar o trabalhador em sua relação com outros trabalhadores. O homem e seu trabalho de um lado, a natureza e suas matérias do outro bastavam. Tão pouco quanto o sabor do trigo revela que o plantou, quem o plantou, podem se reconhecer nesse processo as condições em que ele decorre. Se sob o brutal açoite do feitor de escravos ou sob o olhar ansioso do capitalista, se Cincinnatus o realiza ao cultivar suas poucas jugueira, ou o selvagem ao abater uma fera com uma pedra. Voltemos ao nosso capitalista in spe. Deixamo-lo logo depois de ele ter comprado no mercado todos os fatores necessários a um processo de trabalho, os fatores objetivos ou meios de produção e o fator pessoal ou a força de trabalho. Com um olhar sagaz de conhecedor, ele escolheu os meios de produção e as forças de trabalho adequados para seu negócio particular, fiação, fabricação de botas e etc. Nosso capitalista põe-se então a consumir a mercadoria que ele comprou, a força de trabalho, isto é, ele faz o portador da força de trabalho, o trabalhador, consumir os meios de produção mediante seu trabalho. A natureza geral do processo de trabalho não se altera naturalmente por executá-lo o trabalhador para o capitalista, em vez de para si mesmo. Mas também o modo específico de fazer botas ou de fiar não pode alterar-se no início pela intromissão do capitalista. Ele tem de tomar a força de trabalho de início como a encontra no mercado e, portanto, também seu trabalho da maneira como se originou em um período em que ainda não havia capitalistas. A transformação do próprio modo de produção mediante a subordinação do trabalho ao capital só pode ocorrer mais tarde e deve, por isso, ser considerada somente mais adiante. O processo de trabalho, em seu decurso enquanto processo de consumo da força de trabalho pelo capitalista, mostra dois fenômenos peculiares. O trabalhador trabalha sob o controle do capitalista a quem pertence seu trabalho. O capitalista cuida de que o trabalhador se realize em ordem e os meios de produção sejam empregados conforme seus fins. Portanto, que não seja desperdiçada matéria-prima e que o instrumento de trabalho seja preservado, isto é, só seja destruído na medida em que seu uso no trabalho o exija. Segundo, porém, o produto é propriedade do capitalista e não do produtor direto, do trabalhador. O capitalista paga, por exemplo, o valor de um dia da força de trabalho. A sua utilização, como a de qualquer outra mercadoria, por exemplo, a de um cavalo que alugou por um dia, pertence-lhe, portanto, durante o dia. Ao comprador da mercadoria pertence a utilização da mercadoria e o possuidor da força de trabalho dá, de fato, apenas o valor de uso que vendeu ao dar o seu trabalho. A partir do momento em que ele entrou na oficina do capitalista, o valor de uso da sua força de trabalho, portanto, sua utilização, o trabalho, pertence ao capitalista. O capitalista, mediante a compra da força de trabalho, incorporou o próprio trabalho, como fermento vivo, aos elementos mortos constitutivos do produto que lhe pertencem igualmente. Do seu ponto de vista, o processo de trabalho é apenas o consumo da mercadoria, força de trabalho por ele comprada, que só pode, no entanto, consumir ao acrescentar-lhe meios de produção. O processo de trabalho é um processo entre coisas que o capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem. O produto desse processo lhe pertence de modo inteiramente igual ao produto do processo de fermentação em sua adega. 2. O processo de valorização. O produto, a propriedade do capitalista, é um valor de uso, fio, botas e etc. Mas embora as botas, por exemplo, constituam de certo modo a base do progresso social e nosso capitalista seja um decidido progressista, não fabrica as botas por causa delas mesmas. O valor de uso não é, de modo algum, a coisa com aime e por lui-même. Produzem-se aqui valores de uso
somente porque e na medida em que sejam substrato material, portadores do valor de troca. E para o nosso capitalista, trata-se de duas coisas. Primeiro, ele quer produzir um valor de uso que tenha um valor de troca, um artigo destinado à venda, uma mercadoria. E segundo, ele quer produzir uma mercadoria cujo valor seja mais alto que a soma dos valores das mercadorias exigidas para produzi-la. Os meios de produção e a força de trabalho para as quais adiantou seu bom dinheiro no mercado. Quer produzir não só um valor de uso, mas uma mercadoria, não só um valor de uso, mas valor e não só valor, mas também mais valia. De fato, tratando-se aqui de produção de mercadorias, consideramos até agora, evidentemente, apenas um lado do processo, como a própria mercadoria é unidade de valor de uso e valor. Seu processo de produção tem de ser unidade de processo de trabalho e processo de formação de valor. Consideremos o processo de produção agora também como processo de formação de valor. Sabemos que o valor de toda mercadoria é determinado pelo quantum de tempo materializado em seu valor de uso, pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. Isso vale também para o produto que nosso capitalista obteve como resultado do processo de trabalho. De início, tem-se, portanto, de calcular o trabalho materializado nesse produto. Seja, por exemplo, o fio. Para a fabricação do fio, precisa-se, em primeiro lugar, de sua matéria-prima, por exemplo, 10 libras de algodão. Não é necessário investigar o valor do algodão, pois o capitalista o comprou no mercado pelo seu valor, por exemplo, 10 xelins. No preço do algodão já está representado o trabalho exigido para a sua produção como trabalho geral social. Suponhamos ainda que a massa de fusos desgastada no processamento do algodão, que representa para nós todos os outros meios de trabalho empregados, tenha um valor de 2 xelins. Se uma massa de ouro de 12 xelins é o produto de 24 horas ou 2 dias de trabalho, segue-se de início que no fio estão objetivados 2 dias de trabalho. Não nos deve desconcertar a circunstância de que o algodão mudou sua forma e a massa de fusos consumida desapareceu totalmente. Segundo a Lei Geral do Valor, 10 libras de fio, por exemplo, são o equivalente de 10 libras de algodão, mais um quarto de fuso, desde que o valor de 40 libras de fio seja igual ao valor de 40 libras de algodão, mais o valor de um fuso inteiro, isto é, que o mesmo tempo de trabalho seja exigido para produzir o que está em cada um dos lados dessa equação. Nesse caso, o mesmo tempo de trabalho representa-se uma vez no valor de uso fio e a outra vez nos valores de uso algodão e fuso. Ao valor é indiferente se aparece em fio, fuso ou algodão. O fato de que fuso e algodão, em vez de ficarem parados um ao lado do outro, se unem no processo de fiação que modifica suas formas que modifica suas formas de uso, transformando-se em fio, afeta tão pouco seu valor quanto se fossem realizados mediante simples intercâmbio contra um equivalente de fio. O tempo de trabalho exigido para a produção do algodão é parte do tempo de trabalho exigido para a produção do fio, ao qual serve de matéria-prima e por isso está contido no fio. O mesmo vale para o tempo de trabalho exigido para produzir a massa de fusos, sem cuja depreciação ou consumo o algodão não poderia ser fiado. Na medida em que, portanto, o valor do fio, o tempo de trabalho exigido para sua produção, é considerado, os diferentes processos particulares de trabalho separados no tempo e no espaço que têm que ser percorridos para produzir o próprio algodão e a massa de fusos desgastada e para fazer, finalmente, de algodão e fuso fio, podem ser considerados como diversas fases sucessivas do mesmo processo de trabalho. Todo o trabalho contido no fio é trabalho passado, que o tempo de trabalho exigido para a produção dos elementos constitutivos do fio tenha passado antes, estando no mais que perfeito.
enquanto o trabalho empregado diretamente no processo final, a fiação, encontra-se mais perto do presente, no pretérito perfeito. É uma circunstância absolutamente indiferente. Se determinada quantidade de trabalho, 30 dias de trabalho, por exemplo, é necessária para construir uma casa, não se altera nada no quanto total do tempo de trabalho incorporado à casa, pelo fato de que o 30º dia de trabalho entrou na produção 29 dias depois do primeiro dia de trabalho. E assim, pode considerar-se o tempo de trabalho contido no material de trabalho e nos meios de trabalho como se tivesse sido despendido numa fase anterior do processo de fiação, antes do trabalho finalmente acrescentado sob a forma de fiação. Os valores dos meios de produção do algodão e dos fusos. Os valores dos meios de produção do algodão e do fuso, expressos nos preços de 12 xelins, formam, portanto, partes integrantes do valor do fio ou do valor do produto. Só duas condições têm de ser preenchidas. Primeiro, algodão e fuso, devem ter servido realmente à produção de um valor de uso. Devem ter se tornado, em nosso caso, fio. Que valor de uso o porta é indiferente ao valor, mas um valor de uso tem de portá-lo. Segundo, pressupõe-se que somente o tempo de trabalho necessário, sob dadas condições sociais de produção, foi aplicado. Se, portanto, Segundo, pressupõe-se que somente o tempo de trabalho necessário, sob dadas condições sociais de produção, foi aplicado. Ponto. Se, portanto, apenas uma libra de algodão fosse necessária para fiar uma libra de fio, então deve-se consumir apenas uma libra de algodão na fabricação de uma libra de fio. O mesmo vale para o fuso. Ainda que o capitalista tivesse a fantasia de empregar fusos de ouro em vez de fusos de ferro no valor do fio, só conta, todavia, o trabalho socialmente necessário, isto é, o tempo de trabalho necessário para a produção de fusos de ferro. Sabemos agora qual parte do valor do fio forma os meios de produção, algodão e fuso, é igual a 12 xelins ou a materialização de 2 dias de trabalho. Trata-se agora daquela parte de valor que o trabalho do próprio fiandeiro acrescenta ao algodão. Agora temos de observar esse trabalho sobre um aspecto totalmente diverso daquele sobre o qual o consideramos durante o processo de trabalho. Lá, tratava-se da atividade orientada ao fim de transformar algodão em fio. Quanto mais adequado o trabalho a esse, tanto melhor o fio, supondo-se inalteradas todas as demais circunstâncias. O trabalho do fiandeiro era especificamente diferente de outros trabalhadores produtivos e a diversidade manifestava-se subjetiva e objetivamente no fim particular da fiação, em que seu modo particular de operar na natureza, particular de seus meios de produção, no valor de uso particular de seu produto. Algodão e fuso servem de meios de subsistência do trabalho de fiar, mas não se pode com eles fazer canhões raiados. Na medida em que o trabalho do fiandeiro é, pelo contrário, formador de valor, isto é, fonte de valor, não se distingue em nada do trabalho do perfurador de canhões, ou que está aqui mais próximo dos trabalhos do plantador de algodão e do produtor de fusos, realizado nos meios de produção do fio. É apenas por causa dessa identidade que plantar algodão, fazer fusos e fiar podem formar partes apenas quantitativamente diferentes do mesmo valor total do valor do fio. Aqui já não se trata da qualidade, da natureza e do conteúdo do trabalho, mas apenas de sua quantidade. É fácil calculá-la. Pressupomos que o trabalho de fiar é trabalho simples, trabalho social médio. Ver-se-á depois que o pressuposto contrário não altera nada na coisa. Durante o processo de trabalho, o trabalho se transpõe continuamente da forma de agitação para a de ser, da forma de movimento para a de objetividade. Ao fim de uma hora, o movimento de fiar está representado em determinado quantum de fio. Portanto,
determinado quanto de trabalho. 1 hora de trabalho está objetivado no algodão. Dizemos hora de trabalho, isto é, o dispêndio da força vital do fiandeiro durante 1 hora, pois o trabalho de fiar apenas vale aqui enquanto dispêndio de força de trabalho e não enquanto trabalho específico de fiação. Agora, é de importância decisiva que durante o processo, isto é, durante a transformação do algodão em fio, somente o tempo de trabalho socialmente necessário seja consumido. Se sob condições sociais de produção normais, isto é, médias, A libras de algodão têm de ser transformadas durante 1 hora de trabalho em B libras de fio. Então, somente vale como jornada de trabalho de 12 horas aquela jornada de trabalho que transforma 12 vezes A libras de algodão em 12 vezes B libras de fio, pois apenas o tempo de trabalho socialmente necessário conta como formando valor. Como o próprio trabalho, assim a matéria-prima e o produto aparecem aqui sob uma luz totalmente diferente da projetada pelo ponto de vista do processo de trabalho propriamente dito. A matéria-prima funcionou aqui apenas como algo que absorve determinado quantum de trabalho. Por meio dessa absorção, transforma-se de fato em fio, porque a força de trabalho foi despendida e lhe foi acrescentada sob a forma de fiação. Mas o produto, o fio, é agora apenas uma escala graduada que mede o trabalho absorvido pelo algodão. Se em 1 hora 1/2 libra de algodão é fiada ou transformada em 1/2 libra de fio, então 10 libras de fio indicam 6 horas de trabalho absorvidas, quantidade de produtos determinadas verificadas pela existência, representam agora nada mais que determinadas quantidades de trabalho, determinada massa de tempo de trabalho solidificado. São apenas a materialização de 1 hora, de 2 horas e de um dia de trabalho social. Que o trabalho seja precisamente trabalhado de fiar, seu material, o algodão, é seu produto. Seu material, o algodão, e seu produto, o fio, interessa aqui tão pouco quanto o objeto do trabalho, por sua vez, ser já produto, portanto, matéria-prima. Se o trabalhador, em vez de fiar, estivesse ocupado numa mina de carvão, o objeto de trabalho, o carvão, seria pré-existente por natureza. Apesar disso, determinado quantum de carvão arrancado da rocha, um quintal, por exemplo, representaria determinado quantum de trabalho absorvido. Ao tratar da venda da força de trabalho, foi suposto que seu valor diário igual 3 shillings e que nestes últimos estão incorporadas 6 horas de trabalho, sendo, portanto, exigido esse quantum de trabalho para produzir a soma média dos meios diários de subsistência do trabalhador. Se nosso fiandeiro, durante 1 hora de trabalho, transforma 1/2 libra de algodão em 1/2 libra de fio, então transformará em 6 horas 10 libras de algodão em 10 libras de fio. Durante o processo da fiação, o algodão absorve, portanto, 6 horas de trabalho. O mesmo tempo de trabalho representa-se num quantum de ouro de 3 shillings. Mediante a própria fiação, acrescenta-se, pois, o algodão a um valor de 3 shillings. Vejamos agora o valor total do produto, das 10 libras de fio. Nelas se objetivam 2 meios dias de trabalho, sendo 2 dias contidos no algodão e na massa de fusos e meio dia absorvido durante o processo de fiação. O mesmo tempo de trabalho representa-se numa massa de ouro de 15 shillings. O preço adequado ao valor das 10 libras de fio é, portanto, 15 shillings. O preço de 1 libra de fio, 1 shilling e 6 pence. Nosso capitalista fica perplexo. O valor do produto é igual ao valor do capital adiantado. O valor adiantado não se valorizou, não produziu mais-valia. O dinheiro não se transformou, pois, em capital. O preço das 10 libras de fio é 15 shillings e 15 shillings foram despendidos no mercado pelos elementos constitutivos do produto, ou
o que é o mesmo para os fatores do processo de trabalho. 10 xilins para o algodão, 2 xilins para a massa de fusos consumida e 3 xilins para a força de trabalho. O valor inchado do fio em nada ajuda, pois seu valor é apenas a soma dos valores que antes se distribuíram entre algodão, fuso e força de trabalho, e de tal adição simples de valores pré-existentes não pode agora e jamais surgir uma mais-valia. Esses valores estão concentrados agora numa só coisa, mas já o estavam na soma de dinheiro de 15 xilins antes que esta se fragmentasse por meio de 3 compras de mercadorias. Em si, para si, esse resultado não tem nada de estranho. O valor de uma libra de fio é 1 xilin e 6 pence. E por 10 libras de fio, nosso capitalista teria de pagar no mercado, portanto, 15 xilins. Tanto faz que compre no mercado sua casa particular já pronta ou que a mande construir. Nenhuma dessas operações aumentará o dinheiro gasto na aquisição da casa. O capitalista, familiarizado com a economia vulgar, dirá talvez que adiantou seu dinheiro com a intenção de, com isso, fazer mais dinheiro, mas o caminho ao inverno está calçado de boas intenções. Mas o caminho ao inferno está calçado de boas intenções e ele poderia do mesmo modo ter a intenção de fazer dinheiro sem produzir nada. Ameaça: não o apanharão de novo. Futuramente comprará a mercadoria pronta no mercado em vez de fabricá-la. Mas se todos os seus irmãos capitalistas fizerem o mesmo, onde deverá ele encontrar mercadorias prontas? E dinheiro ele não pode comer. Ele faz um sermão. Deve-se levar em consideração sua abstinência. Poderia esbanjar seus 15 xilins. Em lugar disso, os consumiu produtivamente e os transformou em fio. Mas graças a isso ele tem fio em vez de remorsos. Ele não deve de modo algum recair no papel do entesourador que já nos mostrou que se obtém do ascetismo. Além disso, onde nada existe, o imperador perdeu seu direito. Qualquer que seja o mérito de sua renúncia, não existe nada para pagá-lo adicionalmente, uma vez que o valor do produto que resulta no processo é apenas igual à soma dos valores das mercadorias lançadas nele. Tem de consolar-se com a ideia de a virtude ser a recompensa da virtude, mas em vez disso ele se torna importuno. O fio não lhe serve de nada, ele o produziu para a venda. Assim que ele o venda, ou melhor ainda, que produza no futuro apenas coisas para o seu próprio uso, receita que seu médico de família, Maquiculote, já prescrevera como remédio comprovado contra a epidemia da superprodução. Ele se torna teimoso. Deveria o trabalhador com seus próprios membros criar no éter figurações de trabalho, produzir mercadorias? Não lhe deu ele a matéria com a qual e na qual pode dar corpo a seu trabalho? Sendo a maior parte da sociedade constituída dos que nada têm, não prestou ele um serviço inestimável à sociedade com seus meios de produção, seu algodão e seus fusos, e também ao próprio trabalhador, ao qual forneceu ainda meios de subsistência? Não deve ele apresentar a conta por tal serviço? Mas não prestou-lhe o trabalhador em contrapartida o serviço de transformar algodão e fuso em fio? Além disso, não se trata aqui de serviços. Um serviço é nada mais que o efeito útil de um valor de uso, seja da mercadoria, seja do trabalho. Mas aqui trata-se do valor de troca. O capitalista pagou ao trabalhador o valor de 3 xilins. O trabalhador devolveu-lhe um equivalente exato no valor de 3 xilins, acrescido ao algodão. Valor contra valor. Nosso amigo, até há pouco capitalisticamente arrogante, assume subitamente a atitude modesta de seu próprio trabalhador. Não trabalhou ele mesmo? Não executou o trabalho de vigilância e superintendência sobre o fiandeiro? Não cria valor também esse trabalho? Mas seu próprio overlocker
e seu gerente encolhem os ombros. Entre mentes, já recobrou com um sorriso alegre sua fisionomia anterior. Ele troçou de nós com toda essa ladainha. Não daria um centavo por ela. Ele deixa esses e semelhantes subterfúgios e petas vazias aos professores da economia política, expressamente pagos para isso. Ele mesmo é um homem prático que nem sempre pensa no que diz fora do negócio, mas sempre sabe o que faz dentro dele. Examinemos a coisa mais de perto. O valor de um dia da força de trabalho importava em 3 xelins, porque nela mesmo está objetivada meia jornada de trabalho, isto é, porque os meios de subsistência necessários para produzir diariamente a força de trabalho custam meia jornada de trabalho. Mas o trabalho passado, que a força de trabalho contém, e o trabalho vivo que ela pode prestar, seus custos diários de manutenção e seu dispêndio diário são duas grandezas inteiramente diferentes. A primeira determina seu valor de troca, a outra forma seu valor de uso. O fato de que meia jornada seja necessária para mantê-lo vivo durante 24 horas não impede o trabalhador, de modo algum, de trabalhar uma jornada inteira. O valor da força de trabalho e sua valorização no processo de trabalho são, portanto, duas grandezas distintas. Essa diferença de valor o capitalista tinha em vista quando comprou a força de trabalho. Sua propriedade útil de poder fazer fio ou botas era apenas uma conditio sine qua non, pois o trabalho para criar valor tem de ser despendido em forma útil. Mas o decisivo foi o valor de uso específico dessa mercadoria ser fonte de valor e de mais valor do que ela mesma tem. Esse é o serviço específico que o capitalista dela espera. E ele procede, no caso, segundo as leis eternas do intercâmbio de mercadorias. Na verdade, o vendedor da força de trabalho, como o vendedor de qualquer outra mercadoria, realiza seu valor de troca e aliena seu valor de uso. Ele não pode obter um sem desfazer-se do outro. O valor de uso da força de trabalho, o próprio trabalho, pertence tão pouco ao seu vendedor, quanto o valor de uso do óleo vendido ao comerciante que o vendeu. O possuidor de dinheiro pagou o valor de um dia da força de trabalho, pertence-lhe, portanto, a utilização dela durante o dia, o trabalho de uma jornada. A circunstância de que a manutenção diária da força de trabalho só custa meia jornada de trabalho, apesar de a força de trabalho poder operar, trabalhar um dia inteiro e, por isso, o valor que sua utilização cria durante um dia é o dobro de seu próprio valor de um dia. É grande sorte para o comprador, mas de modo algum uma injustiça contra o vendedor. Nosso capitalista previu o caso que o fez sorrir. O trabalhador encontra, por isso, na oficina, os meios de produção necessários não para um processo de trabalho de 6 horas, mas de 12. Se 10 libras de algodão absorviam 6 horas de trabalho e transformavam-se em 10 libras de fio, então 20 libras de algodão absorverão 12 horas de trabalho e se transformarão em 20 libras de fio. Consideremos o produto do processo prolongado de trabalho. Nas 20 libras de fio estão objetivadas agora 5 jornadas de trabalho, 4 na massa consumida de algodão e fusos, uma absorvida pelo algodão durante o processo de fiação. Mas a expressão em ouro de 5 jornadas de trabalho é 30 xelins, ou 1 libra esterlina e 10 xelins. Esse é, portanto, o preço das 20 libras de fio. 1 libra de fio custa, depois como antes, 1 xelin e 6 pence. Mas a soma dos valores das mercadorias lançadas no processo importou em 27 xelins. O valor do fio é 30 xelins. O valor do produto ultrapassou de 1/9 o valor adiantado para a sua produção. Dessa maneira, transformaram-se 27 xelins em 30. Deram uma mais-valia de 3 xelins. Finalmente a artimanha deu certo. Dinheiro se transformou em capital.
Todas as condições do problema foram resolvidas e, de modo algum, as leis do intercâmbio de mercadorias foram violadas. Trocou-se equivalente por equivalente. O capitalista pagou, como comprador, toda a mercadoria por seu valor: algodão, massa, difusos, força de trabalho. Depois, fez o que faz qualquer outro comprador de mercadorias: consumiu seu valor de uso do processo de consumo da força de trabalho, ao mesmo tempo processo de produção de mercadoria. Resultou um produto de 20 libras de fio com um valor de 30 xelins. O capitalista volta agora ao mercado e vende mercadoria, depois de ter comprado mercadoria. Vende a libra de fio por 1 xelin e 6 pence, nenhum centavo acima ou abaixo de seu valor. E não obstante, tira da circulação 3 xelins mais do que nela lançou. Todo esse segmento, a transformação de seu dinheiro em capital, se opera na esfera da circulação e não opera nela. Por intermédio da circulação, por ser condicionado pela compra da força de trabalho no mercado, fora da circulação, pois ela apenas introduz o processo de valorização que ocorre na esfera da produção. E assim é tout pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Já deu para perceber que eu não sei ler francês, eu acho que é isso. O capitalista, ao transformar dinheiro em mercadorias que servem de matérias constituintes de um novo produto ou de fatores do processo de trabalho, ao incorporar força de trabalho viva à sua objetividade morta, transforma valor, trabalho passado, objetivado, morto em capital, em valor que se valoriza a si mesmo, um monstro animado que começa a trabalhar como se tivesse amor no corpo. Se compararmos o processo de formação de valor com o processo de valorização, vemos que o processo de valorização não é nada mais que um processo de formação de valor prolongado além de certo ponto. Se este apenas dura até o ponto em que o valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por um novo equivalente, então é um processo simples de formação de valor. Se ultrapassa esse ponto, torna-se processo de valorização. Se comparamos, além disso, o processo de formação de valor com o processo de trabalho, vemos que este consiste no trabalho útil que produz valores de uso. O movimento é considerado aqui qualitativamente em seu modo e maneira particular, segundo seu objetivo e conteúdo. O mesmo processo de trabalho apresenta-se no processo de formação de valor somente em seu aspecto quantitativo. Trata-se aqui apenas do tempo que o trabalho precisa para sua operação ou da duração na qual a força de trabalho é despendida de forma útil. Também as mercadorias que entram no processo de trabalho aqui já não valem como fatores materiais, determinados funcionalmente da força de trabalho, atuando orientadamente para um fim. Apenas contam com determinadas quantidades de trabalho objetivado. O trabalho, seja contido nos meios de produção, seja acrescido a eles pela força de trabalho, somente conta por sua duração. Representa tantas horas, dias e etc., mas conta somente na medida em que o tempo gasto na produção do valor de uso é socialmente necessário. Isso envolve vários fatores. A força de trabalho tem que funcionar em condições normais se a máquina... A força de trabalho tem que funcionar em condições normais. Ponto. Se a máquina de fiar é um instrumento de trabalho socialmente dominante para a fiação, então não se deve pôr uma roda de fiar nas mãos do trabalhador. Ele não deve receber, em vez de algodão de qualidade normal, um refúgio que rasga a todo instante. Em ambos os casos, ele precisaria de mais do que o tempo socialmente necessário para a produção de 1 libra de fio, mas esse tempo excedente não geraria valor em dinheiro. O caráter normal dos fatores materiais de trabalho não depende, porém, do trabalhador mais do capitalista. Outra condição é o caráter normal da própria força de trabalho.
No ramo que se aplica, deve possuir o grau médio de habilidade, destreza e rapidez, mas nosso capitalista comprou no mercado força de trabalho de qualidade normal. Essa força tem de ser despendida no grau médio habitual de esforço com o grau de intensidade socialmente usual. Sobre isso, o capitalista exerce vigilância com o mesmo temor que manifesta de que nenhum tempo seja desperdiçado sem trabalho. Comprou a força de trabalho por prazo determinado. Insiste em ter o que é seu, não quer ser roubado. Finalmente, e para isso tem ele seu próprio código penal. Não deve ocorrer nenhum consumo desnecessário de matéria-prima e meios de trabalho, porque material e meios de trabalho desperdiçados representam quantidades despendidas em excesso de trabalho objetivado, que, portanto, não contam nem entram no produto da formação de valor. Vê-se a diferença obtida anteriormente da análise da mercadoria entre o trabalho enquanto criador de valor de uso e o mesmo trabalho enquanto criador de valor, apresenta-se agora como diferenciação dos diferentes aspectos do processo de produção. Como unidade do processo de trabalho e processo de formação de valor, o processo de produção é processo de produção de mercadorias, como unidade do processo de trabalho e processo de valorização. É ele processo de produção capitalista, forma capitalista da produção de mercadorias. Observamos anteriormente que para o processo de valorização é totalmente indiferente se o trabalho apropriado pelo capitalista é trabalho simples, trabalho social, médio ou trabalho mais complexo, trabalho de peso específico superior. O trabalho que vale como trabalho superior, mais complexo, em face do trabalho social médio, é a exteriorização de uma força de trabalho na qual entram custos mais altos de formação, cuja produção custa mais tempo de trabalho e que, por isso, tem valor mais elevado que a força de trabalho simples. Se o valor dessa força é superior, ela se exterioriza, por conseguinte, em trabalho superior e se objetiva nos mesmos períodos de tempo em valores proporcionalmente mais altos. Qualquer que seja, porém, a diferença de grau entre o trabalho do fiandeiro e o do joalheiro, a porção de trabalho em que o joalheiro apenas repõe o valor de sua própria força de trabalho não se distingue qualitativamente de modo algum da porção de trabalho adicional com que gera mais-valia. Depois, como antes, a mais-valia resulta somente de um excesso quantitativo de trabalho, da duração prolongada do mesmo processo de trabalho, que é, em um caso, o processo de produção de fios, em outro, o processo de produção de joias. Por outro lado, em todo o processo de formação de valor, o trabalho superior sempre tem de ser reduzido a trabalho social médio. Por exemplo, uma jornada de trabalho superior A versus jornada de trabalho simples. Vou ler de novo. Por outro lado, em todo o processo de formação de valor, o trabalho superior sempre tem de ser reduzido a trabalho social médio. Por exemplo, uma jornada de trabalho superior a X jornadas de trabalho simples. Evita-se, portanto, uma operação supérflua e simplifica-se a análise, por meio da suposição de que o trabalhador empregado pelo capital executa trabalho social médio simples. Foi isso. Esse foi o capítulo 5 do livro do Capital 1 de Karl Marx. Uma leitura não muito simples, né? Me diz aí nos comentários o que você achou dessa leitura. Bom, eu tenho o hábito de ler 2 ou 3 vezes o mesmo tempo para tentar, né, absorver o máximo que eu conseguir, assim. Eu tenho déficit de atenção, foi por conta disso que eu comecei a gravar as minhas leituras dessa forma aqui, que eu posto no canal, e isso tem me ajudado muito. Então, se você, assim como eu, sentiu uma dificuldade nesse texto, que é Karl Marx, né, ele não é muito simples, enfim, eu recomendo que você leia novamente, faça suas anotações, converse, comente, né, sobre
sobre sobre o que você entendeu e tal, e escute os colegas, amigos, enfim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Curta, compartilha, comenta. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. E até lá. Obrigada pela sua presença até aqui. Um beijão. Não se esqueça de se inscrever no canal. E o link para adquirir o livro vai estar na descrição do vídeo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.